Olá a todos! Vim trazer para vocês o tema que foi contemplado pelo PROAC Direto, pelo Governo do Estado de São Paulo. Profissionalização na dança, caminhos e perspectivas. Vou trazer um pouquinho para vocês da minha bagagem profissional e explicar os caminhos para chegar até lá na dança. Vamos lá? Sou um profissional formado em Educação Física, bacharelado, licenciatura e também em Pedagogia. Sou também credenciado pelo Sindicato de Dança do Estado de São Paulo. Ao longo desses 20 anos da minha formação e trabalho com dança, muitos caminhos, alguns tortuosos também, a gente passou por isso, né? E que profissional que não passa, né? Então eu vou trazer para vocês tópicos que vão abordar todos esses caminhos, que pode ser que muita gente passe por caminhos assim, desista no meio, ou acha muita dificuldade. Então vamos lá, vamos começar pelo primeiro tópico, formação profissional. O que acontece hoje no Brasil, podemos dizer no mundo também? O aluno ou aluna entra numa academia de dança, pequenininho, e vai ao longo da sua vida nessa mesma academia ou troca de academia. Isso assim é irrelevante, né? Mas esse caminho que ela percorreu nessa academia, ela vai ter uma formação artística. Ou em várias academias que já tem ao longo do Brasil, que são profissionalizantes. Esse ensino profissionalizante da dança, ele traz toda a bagagem da teoria, toda a nomenclatura, seja do balé clássico, do jazz, do sapateado, da dança moderna, seja a modalidade que a aluna ou aluno esteja cursando. Então, esse caminho, ele vai da base profissional. O que seria essa base profissional? Seria como saber corrigir um aluno quando o aluno está fazendo exercício. Seria como a metodologia, como aplicar essa metodologia na dança. Como eu vou saber a progressão desse meu aluno. O quanto ele está progredindo, se eu vou saber fazer essa métrica de ajustar os níveis a esse aluno. O que acontece hoje em muitas academias, na formação da dança mesmo, na parte cultural, é que essa bagagem artística, porque dança é uma arte, não tem como você desligar ela, tirar de uma arte. Já foi muitas tentativas do Conselho Regional de Educação Física de colocar a dança no pacote de padrão do CREF, mas ainda não conseguiu, várias liminares, é uma briga que dura muito tempo. Mas o que eu percebi? Eu vou falar um pouquinho de mim. O que eu percebi nessa minha formação? Eu tive essa formação artística, esse amor pela arte, pela dança, que ao longo dos anos você vai adquirindo. Só que eu percebi que quando eu comecei a dar aula, eu precisava de mais. O que seria esse mais? É o conhecimento do corpo. Quando a gente é aluno e tem essa nomenclatura de dança, essa metodologia de dança, a gente está trabalhando o nosso corpo para a dança. Mas para você passar para outro corpo, daí que o negócio complica, né? Então, quando eu comecei a lecionar aulas de dança, que foi depois de 13, 14 anos de aulas, informações e cursos, eu percebi que faltava alguma coisa. Faltava alguma coisa para eu passar para esse corpo. Eu sempre fui um professor que sempre teve medo de ir muito além com o aluno na parte física. Esse muito além, o que eu digo? Forçar demais. Porque a gente pode machucar uma pessoa se a gente não tiver o conhecimento prévio, conhecimento adequado do corpo. Então, o que a faculdade me trouxe? Eu fiz faculdade de Educação Física primeiro. Trouxe todo esse conhecimento corporal. O conhecimento da anatomia, da fisiologia, da cinesiologia, todos esses conhecimentos que agregaram muito na minha carreira profissional. Não estou dizendo que um professor que não tenha formação em educação física ou qualquer faculdade ligada ao corpo, como fisioterapia, por exemplo, não seja um bom profissional. Eu não estou julgando, colocando isso em questão. O que eu estou falando da minha experiência nesse caminho na dança contribuiu muito para a minha formação. Na faculdade, o meu trabalho de conclusão de curso foi exatamente sobre isso. Foi a importância da educação física para o profissional de dança.
a importância da formação em educação física. Então, esse é um dos caminhos assim que eu me barrei, sabe? Porque eu não queria fazer faculdade de educação física. Eu pensei assim, eu preciso de mais, mas eu queria outra coisa. E por ironia do destino, eu fui obrigado a fazer essa faculdade de educação física. Então, ao longo da formação em educação física, eu acabei percebendo que foi fundamental. Foi fundamental para o profissional que eu sou hoje. Mais uma vez eu vou salientar, não estou falando que quem não tem a formação em educação física ou faculdade ligada ao corpo não seja um bom profissional. Mas é um caminho que nos tempos de hoje, com a modernidade da internet, redes sociais, que todo mundo faz tutorial, que todos fazem vídeos, é um diferencial para você ter para o seu aluno a segurança do seu aluno. Qual a perspectiva que um aluno de dança tem sobre a formação? Como eu já tinha dito anteriormente, no Brasil a dança não é muito disseminada. Ela é disseminada por grandes grupos, tem grandes batalhas na dança, principalmente em Joinville, que é a capital da dança, mas assim, falta muito mais incentivo, a gente sabe que falta muito incentivo. Então, a dança hoje, para uma academia de dança, para uma escola de dança, a maioria é vista como um hobby. Você não tem uma grande porcentagem de alunos que entram numa academia de dança para ser um bailarino, bailarina, dançarino ou dançarina profissional. Isso vem, essa escolha de querer ser profissional vem com o tempo e a progressão do aluno e o amor que ele acaba criando, porque a arte apaixona a todos, né? Isso a gente já sabe, quem trabalha com cultura e arte sabe disso. Então, esse caminho para a profissionalização vem sendo assim, no interior ele é menos disseminado, mas nas capitais ele vem sendo mais disseminado, vem sendo mais trabalhado. Isso é uma luta de todos, na verdade, né? Todos têm essa luta para querer fazer a dança valer. Hoje já temos cursos, já temos faculdades de dança, né? Licenciatura em dança, então já está sendo uma coisa mais trabalhada. Também por conta das redes sociais, da internet, que vem também colaborando com isso. Então esse caminho na dança, ele tem que ser seguido com cautela. Por que eu falo com cautela? Adaptando cada fase a cada desenvolvimento da criança e do aluno que está fazendo aula. Então ela começa pequenininha ou pequenininho numa aula para criança e vai progredindo ao longo do tempo. O que a gente não pode é passar por cima de fases. Eu digo como professor, em todos esses anos de formação, eu tenho alunos que são profissionais de dança, que são registrados em sindicato de dança, que optaram por fazer faculdade de fisioterapia, para posteriormente também trabalhar com dança. Então, nesse tempo de formação, também foi assim gratificante também, né, ter tantos alunos formados, tantos alunos que eu comecei que eram crianças e hoje são adultos, têm sua família e ainda fazem parte do mundo da dança. Então, essa perspectiva da profissionalização na dança, muitas vezes, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo da própria família. A dança, a arte não dá dinheiro, vamos fazer outra coisa. A cultura não tem trabalho, vamos fazer outra coisa. Realmente é difícil. É difícil o trabalho com cultura, é difícil o trabalho com arte. Mas se todo mundo pensar assim, se todos pensassem dessa maneira, não tinha cultura, não tinha artistas como tem hoje. Não é verdade? Então, cabe ao professor de dança plantar essa semente no aluno. O caminho para a profissionalização é muito longo, mas vai progredindo com o avanço de cada aluno. O que anda acontecendo hoje em dia, nesse caminho da profissionalização da dança? Muitas pessoas, acontece muito isso. Tem, por exemplo, alguns anos de dança, já começa a atuar como profissional de dança. O que acontece com esse caminho de profissional de dança? Ele pula várias etapas, e pulou várias etapas, né? Ele pulou várias etapas que na hora de passar para esse aluno, ele não vai conseguir, porque ele pulou etapas do desenvolvimento. Ele apenas teve uma aula, teve alguns anos de aula, teve uma vivência em aula e já trabalha como profissional de dança. Que vai acontecer, que ele vai acabar o quê? Ele vai disseminar essa falta que ele teve em outros alunos.
e vai acontecer um ciclo de professor que não tem formação, trabalhando com alunos que posteriormente não terão a devida formação, não terão a devida técnica na dança. Mas a profissionalização na dança é só para ser um professor de dança? Não, não é só para ser um professor de dança. Essa profissionalização envolve muitas outras coisas. A partir do momento que você se filia ao sindicato de dança, o que seria se filiar ao sindicato de dança? Chama DRT, que é um registro na Delegacia Regional do Trabalho, que cada estado tem o seu sindicato. Esse sindicato, ele vai especificar normas. O que seriam essas normas? Essas normas de valores a serem cobrados, valores de cachê, valores de trabalhos, de gravações, de todo esse tipo de trabalho. Ele normatiza. Não que você vai especificamente conseguir esses valores, né? Isso já é uma coisa assim que tem que ser discutido com cada contratação. Mas você tendo um DRT, o que significa o DRT? Como eu já disse, que é um registro da Delegacia Regional do Trabalho. Com esse DRT, você está certificado como bailarino, bailarina, dançarino, dançarina profissional, como professor de dança. Esse registro ele acontece no que você faz no sindicato, você passa por uma banca avaliadora, você tem uma análise de documentos ao longo dos seus anos de trabalho com dança e você sai de lá um profissional registrado no sindicato. Você também pode receber o registro definitivo ou um registro provisório. Seria o registro provisório, você tem que voltar e fazer uma nova avaliação. Na faculdade de Educação Física, você sai com a formação de licenciatura ou bacharelado. E você também se filia ao CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física. O Conselho Regional de Educação Física regulamenta as atividades exercidas com o corpo. Como eu disse anteriormente no começo do vídeo, a dança não faz parte do CREF, mas foi uma longa batalha para incluir a dança nesse rol de atividades. Dança e artes marciais, mas ainda não faz parte do CREF. Tem uma liminar que foi concedida através do sindicato de dança que exclui essa cobrança do CREF em cima da dança. Na minha visão, eu acho importante pelo trabalho corporal. Eu não estou salientando e fazendo uma propaganda da Faculdade de Educação Física. Como eu já disse, pode ser uma faculdade ligada ao corpo. Essa formação, ela é fundamental. Fundamental. Porque hoje em dia o que acontece? Várias lesões na dança. O balé, a dança por si só, é uma atividade que é anti-anatômica. Ela vai além da anatomia corporal. Então tem quedas, tem torções, tem saltos, tem giros. Então tudo isso ele passa da nossa anatomia corporal. Então o profissional, ele tendo essa perspectiva, essa visão corporal que alguma faculdade ligada ao corpo traz, ele vai agregar a sua metodologia técnica, a sua vivência em dança, a esse estudo corporal, que vai ser importantíssimo na formação dos profissionais. Importantíssimo. Eu sempre friso nessa importância. Então esses são os caminhos da dança. Ser um bailarino, dançarino ou dançarina profissional, ser um professor de dança, trabalhar com pesquisa de dança. E qual a perspectiva que um aluno tem de se formar profissional? Então, essa perspectiva depende muito do local onde inicia-se os estudos em dança. Qual o foco que o local que você faz aula está tendo? Qual o foco do local que você procura? Se é um hobby, se é um ensino profissionalizante, se é uma metodologia clássica registrada. Daí é que vem essa pergunta. Eu colocando minha filha, meu filho numa academia de dança, qual a perspectiva que eu vou ter dessa profissionalização? Essa perspectiva vem com o tempo e vem com o incentivo que o professor dá a esse aluno. É impossível você pegar uma criança que acabou de entrar numa aula e falar, não, esse vai ser profissional. É claro que o professor já enxerga
o talento, já enxerga uma predisposição que essa criança tem através da sua disciplina, através do seu comprometimento com as aulas. Então, essa perspectiva é muito difícil responder assim de início. Tipo, o aluno acabou de entrar numa academia de dança, a gente não sabe o caminho dele. Todo professor quer ter um aluno que comece e vai até o fim dos estudos. As grandes e renomadas academias têm um ensino regular de dança, que ela começa com os graus do balé clássico, da dança clássica, e vai até o último grau. Essa formação é uma formação profissional? Sim, é uma formação profissional. Através desse, eu digo que até é importantíssima, é fundamental essa metodologia, essa formação profissional. Então, com essa formação profissional, o aluno consegue tirar o DRT, consegue se filiar ao sindicato de dança. É claro, se for uma boa formação profissional. Ela consegue ser um profissional de dança? Sim. Consegue dançar em grandes companhias? Sim. Consegue ser um professor? Sim. Consegue ser um professor também. Só que assim, como eu já falei, vou ser redundante nesse vídeo, essa formação ligada através de uma faculdade do corpo, ela também traz estudo corporal. Eu tenho alunas, por exemplo, que fizeram a formação em dança, tiraram DRT e fizeram faculdade de odontologia. Na faculdade de odontologia tem anatomia, é claro que é uma anatomia mais específica, ligado à área da odontologia. Mas tiveram essa parte de estudo do corpo. E esse assunto é um assunto muito, muito polêmico. É muito polêmico por quê? Porque os profissionais que não são... Eu vou colocar educação física, que é a minha vivência, mas a gente pode estar colocando qualquer outra faculdade ligada ao corpo. O que acontece? Os profissionais que não são formados em educação física, eles não acham que seja importante essa formação. Já os profissionais que são formados em educação física, eles apoiam a importância dessa formação. Então fica formados versus não formados. Mas o que a gente pode tirar de conclusão disso? Que cada um puxa a sardinha para o seu lado? Não bem por aí. Porque o profissional, ele só entende a importância desse estudo do corpo quando ele realmente faz essa formação. Principalmente quem quer ser professor, quem quer ter academia, quem quer trabalhar com dança com alunos. Para quem quer dançar em companhias, ser dançarino profissional, isso já tem menos importância. Mas para quem quer ser professor de dança, depois que ele se forma, que ele passa pela faculdade, que ele percebe a importância da formação em alguma faculdade ligada ao corpo. Foi o meu caso. Eu, assim, nunca pensaria que eu ia fazer uma faculdade de educação física. Depois que eu fiz, eu pensei, nossa, quanta coisa de errada que eu fazia. Quantas atrocidades que eu cometia antes dessa formação. Eu digo atrocidades exagerando um pouco, é claro, né? Mas assim, você percebe o quão importante que é essa formação técnica, essa formação universitária. As faculdades de dança já têm em seu currículo também toda essa formação corporal. Mas, a respeito desse caminho e dessa perspectiva, do que adianta eu ter a parte fisiológica sem ter a parte artística? Não serve de nada. Então, por exemplo, dificilmente você vai ter um profissional de educação física ou um fisioterapeuta formado. Educação física ainda mais abrangente porque tem dança no currículo. No bacharelado a gente passa pela dança. Então, dificilmente um professor de educação física formado, que nunca teve o contato com a dança só na faculdade, ele vai ser um bom profissional de dança. Vocês estão entendendo o ponto que eu estou chegando nesse caminho?
Um profissional que é só de educação física formado, que não tem a vivência, a prática da dança, nunca ele vai conseguir ser um bom profissional na dança, porque ele não teve essa vivência. E um profissional que teve só vivência em dança, ele até consegue ser um bom profissional, mas falta aquela coisinha, sabe? Aquela coisinha que falta. Não colocando aqui que ele não, mais uma vez, não colocando aqui que ele não vai ser um bom profissional. Mas é um caminho que é um degrau. Você está subindo a escada, você vai, às vezes você pula 2 degraus da escada, depois você sobe a escada de novo, você pula mais um degrau. Então, esse degrau que você pulou para ser um professor, um profissional de dança, pode assim fazer muita falta no futuro, essa formação. Então, eu vou aqui brevemente resumir para vocês os caminhos e perspectivas na dança. Esse caminho, como disse, é um caminho longo, que cada pessoa ela vai optar pelo seu caminho. Como a dança hoje no Brasil não é uma atividade que precisa de formação regulamentada, ela é uma atividade regulamentada, mas você não tem uma exigência, a não ser pelos profissionais donos de estúdios e academias, você não tem que ter uma exigência assim, não. Você vai trabalhar na minha academia se você tiver educação física. Você vai trabalhar na minha academia se você tiver uma formação em dança. O que acontece é mais uma análise de currículo. E o currículo do artista são seus próprios trabalhos, é a sua própria arte. O artista já tem um currículo que diz por si só. Então não é uma profissão que exige uma regulamentação, uma formação específica. A exigência faz, e sim necessária, por parte de donos de estúdio e academias. E por parte de contratantes de artistas. Isso se faz necessário mesmo para cada vez mais alavancar o nível, né? O nível da dança do Brasil, que cresce muito por conta das grandes capitais, que tem grandes artistas, que são assim exportados para o mundo todo, né? O Brasil é o grande exportador de talentos, seja na dança, seja nas artes em geral. Então, voltando ao que eu estava falando, esse caminho, cada aluno vai fazer o seu. Vários alunos já chegam e falam, não, eu quero trabalhar com isso, a paixão é minha dança, vou ser um professor de dança assim como você. Então, esse caminho já está traçado, então vai ser mais fácil. E a perspectiva, como eu já disse ao longo do vídeo, ela vai de encontro com a qualidade de ensino do espaço que você esteja fazendo aula. Então, a gente já sabe que precisa da formação, que é a importância da faculdade, a importância dessa profissionalização que vem através de uma certificação profissional. Seja uma certificação profissional de dança, uma certificação profissional universitária ou de vivência. O meu intuito aqui, além de mostrar o meu caminho percorrido na dança, é trazer para quem está tentando fazer da dança uma profissão, esse caminho, mostrar esse caminho, que não é um caminho fácil. A gente sabe que a cultura e a arte no Brasil não é um caminho fácil. Para complementar, eu acabei fazendo faculdade de pedagogia. O que a faculdade de pedagogia trouxe na minha formação profissional? A didática do ensino. Para você não acabar sendo um professor reprodutor. O que seria um professor reprodutor? Eu serei um profissional, um professor, que apenas vou reproduzir o que eu aprendi com o meu professor. Então, a gente tem que colocar a nossa essência, a nossa paixão pela arte nas nossas aulas. Então, a faculdade de pedagogia trouxe muito essa perspectiva, essa didática de ensino. Porque não é porque você é um ótimo profissional, um ótimo dançarino, dançarina ou bailarina, que você vai ser um ótimo professor. Tem assim um caminho entre ser um professor, em ser um bom dançarino, um ótimo dançarino, e ser um ótimo professor. Porque você precisa da didática, de conhecer as fases do desenvolvimento da criança, do adolescente, entender de todas as modificações corporais
E isso para ser um professor. Então você precisa entender de tudo isso, que a faculdade, em questão que eu estou falando para vocês desde o começo do vídeo, de educação física, pedagogia, fisioterapia, ela traz toda essa fase de desenvolvimento, que é importantíssimo. Hoje, a mãe que coloca uma criança numa aula de dança, numa aula de esportes, em tempos difíceis que estamos hoje ainda, ela quer a excelência no atendimento. Ela quer, assim, segurança. Segurança é a palavra-chave. Então imagina você na sua formação profissional de dança, que vai trabalhar com um aluno, uma criança, e acaba, porventura, que acontece até com quem é formado também, até quem tem formação em educação física, não está livre disso acontecer. Mas acontece de uma lesão grave em um aluno. Que embasamento científico e teórico você vai ter para contestar depois, até para explicar para esse pai, para essa mãe, o que aconteceu? Aonde foi a lesão, a prevenção para as próximas lesões, o tratamento paliativo, até o tratamento médico, o que fazer. Então são coisas que você vai aprendendo com o tempo. Então, a gente pode concluir que esse caminho e essa profissionalização na dança, e essa perspectiva, esse caminho, essa perspectiva para a profissionalização, vem com anos de trabalho, vem com anos de formações universitárias, formações técnicas, formações profissionais, que você pode estar adquirindo aonde você achar melhor, aonde for mais pertinente para você procurar. Faculdade de Educação Física, Fisioterapia, Faculdade de Dança, Faculdade de Pedagogia e uma ótima formação profissional. E primeiro de tudo, o amor pela arte. Porque o amor pela arte é o que conduz, o amor pela arte é o que faz crescer assim, a alegria no olhar do aluno, esse entusiasmo, que só quem trabalha com cultura sabe, o quanto é difícil, mas o quanto também é gratificante. Espero que eu possa ter esclarecido algumas dúvidas nesse vídeo e que seja que contribua um pouquinho para a formação profissional de cada um. A gente luta muito pela cultura, muito pela arte, mas a responsabilidade vem em primeiro lugar. Então vamos lá, continuar com o nosso trabalho de cultura e fazendo com que o Brasil seja cada vez mais forte e cada vez mais reconhecido na cultura. Um beijão a todos e até a próxima oportunidade.